Bel, já que você tá aqui, vamos revisar algumas coisas de pronúncia que eu expliquei lá no passado. Eu sei que você lembra, você é uma aluna muito dedicada. Mas assim, você pode tirar algumas dúvidas referente a, por exemplo, às vezes eu me lembro que uma pergunta que você fez logo no início, você falou assim, Fábio, vem cá, quando a gente coloca a letra S no final da palavra em inglês, ela é sempre pronunciada como português? Isso. E eu falei pra você, não. Muitas vezes o aluno tem essa dúvida, né? Obviamente, deixando claro aqui o seguinte, isso é bem particular, tá? É bem específico. Então, muitas vezes se você fala assim, ok, she works, às vezes você vai colocar a letra S e você vai pronunciar dessa forma. Fábio, tem uma explicação técnica para isso? Tem sim, tá? Então, tem a ver com o som da última letra da palavra. Né? Então, se essa letra ela não produz vibrações nas cordas vocais, ela é conhecida como voiceless ou unvoiced. Aí você, colocando a letra S, isso vai ser produzido como português. Ah, mas aí como é que eu vou saber que essa letra ela produz som ou não produz som? Aí é a aula que eu vou dar sobre o alfabeto. E aí no alfabeto eu vou te mostrar, fazer questão de te mostrar não só o alfabeto, mas principalmente o som das letras, porque tem uma diferença muito grande. Acho que você lembra. Né? Tem uma diferença muito grande. Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, mas eu sei o alfabeto, mas eu não sabia que o alfabeto tinha os sons e isso ia dar uma diferença na pronúncia depois. É o básico. Então, quando o aluno começa a aprender a ler, ele tem que saber o som das letras. Até para, na hora que você está com uma dúvida, você está fora do país, você está com uma dúvida, você precisa entender o significado ou a pronúncia, na verdade, daquela palavra. Então, saber cada letra, o som de cada letra, para soletrar isso em inglês, vai trazer com que o nativo possa trazer a palavra para você, uma vez que você fazer a soletração em inglês, né? Perfeito, vamos colocar assim. Perfeito. E eu lembro também, Fábio, que você me colocou a questão do ED no final, no passado, né? Nos verbos no passado. E aí, me relembre a questão da letra no passado, o verbo no passado, com o final ED. Tá, vamos lá. Eu vou, ainda voltando para a questão da letra S, o que acontece a maioria das vezes? Às vezes fica quase que imperceptível, principalmente se você não tiver prática. Tá. Porque nem sempre a letra S ela vai ser pronunciada S. Às vezes ela é pronunciada Z. Z. E não é o Z, que o Z é a letra, né? O Z é o som. Z. Então, por exemplo, tem um aluno que fala, mas she runs. Se você falar assim, todo mundo entende. Mas é mais ou menos quando o nativo tenta falar L. Ele não fala eu, esse som nasal. L. Você consegue. Você não é daqui não, né? Então, a mesma situação acontece fora. Se você falar she runs, ele consegue ver que você tem um pequeno detalhe na pronúncia que não é runs. O verbo é run. Aí o erro do brasileiro, ele não pronuncia a última letra. Run. Então, esse N, ele vibra as cordas vocais. Run. E aí, quando você coloca um S, aí fica runs. Só que às vezes fica imperceptível porque você vai pegar esta palavra e vai juntar com time expressions of the verb, the present, simple present, for example. She runs every day. She runs every day. She runs every day. She runs every day. Aí você não consegue perceber. Mas se você pronunciar separadamente, she runs. Então tem uma diferença. E muitas vezes você tem que acrescentar uma sílaba a mais. Por exemplo, é muito comum, né? Aqui no Brasil, em Salvador, principalmente, o cara fala, me dê uma esquiza aí, velho. Me dê uma esquiza aí, né? Às vezes eles falam, mas a palavra é kiss. Primeiro que não é nem ki, é kiss. Se você prestar atenção, o final da pronúncia dessa palavra, kiss, você tem um som que a gente chama de sibilante, né? Sibilant sound. E toda vez que a palavra, seja ele um substantivo ou um verbo, ela termine com esse som sibilante, você tem que acrescentar uma sílaba a mais. Então, se eu falo o plural, se for um substantivo, ou a terceira pessoa para o verbo kiss, eu falo she kisses. My son gives me 2 kisses every day. Essa é a pronúncia. Então, se você fala a difference, 2 differences, você tem uma sílaba a mais. Aí o brasileiro, ele sempre desliza nesse detalhe, porque é bem particular.
Ou você tem um listening bem aguçado para você perceber isso, ou você tem a orientação de um professor, que às vezes o professor às vezes não fez nenhum curso de fonética. O cara sabe falar, mas a explicação técnica ele não sabe. Então por isso que às vezes tem professor que fala só listen and repeat. That's it. That's the solution. Listen, eu também concordo. Mas muitas vezes você dá essa explicação pro aluno e fala, ó, nem sempre eu vou te explicar, porque às vezes ele precisa ter um background para ele entender. Certo. Então, por exemplo, kisses, differences, watches, washes, tudo tem um acréscimo de uma sílaba a mais. Então, é muito sutil. Mas isso dá uma diferença absurda falando. É por isso que eles se impressionam quando você fala com essa nitidez, com essa clareza. E aí, a mesma linha de raciocínio para esse som do final da letra é a mesma coisa do inglês do ED do passado. Eu lembro que quando a gente começou nas nossas aulas, quando você foi passando, você sempre enfatizando essa parte para a gente trabalhar, né? Essa parte da pronúncia em si mesmo, a importância disso também, né? Então, eu lembro isso ficou meio marcado para mim, que foi do ED no final, né? Worked, aquela, né? Exatamente. Você tem que vocalizar essa pronúncia. Exatamente. Né? Eu lembro. Isso eu não vou esquecer. Vai esquecer mesmo, muito bem. É essa pronúncia. Porque geralmente o brasileiro, ele vê o ED, ele lê o ED. Isso. Ele fala worked. Worked. Called. E não é essa a pronúncia. Né? O aluno às vezes fala, mas Fábio, é muito fácil falar assim, worked. Quando você simplesmente tem essa técnica do listening e essa explicação, né? Eu falo, não, é fácil mesmo. Basta que você tenha uma explicação bem detalhada de como se deve pronunciar. Porque quando você pronuncia, você não lê mais ed. Isso. Porque esse ed, ele vai mudar para o tom de t, que não é nem T, que T é a letra, né? Quando você fala T não, é o som, é t. Aí o aluno fala sim, mas geralmente o que vem é o phrasal verbs. É um verbo seguido de uma proposição. E aí, quando eu falo worked, aí eu boto uma proposição at no final, acabou. Eu não sei pronunciar. É simples. É simples. Eu vou te mostrar que é simples. Ó, se você pega um verbo no passado, o verbo 1 pega o verbo work. Worked. O som é t. Eu pego uma proposição at. Você pega o último som que é produzido t, e junta com a proposição at. Sabe o que acontece no final das contas? Você vai pronunciar o verbo work no presente. Work. E o último som que é desse vai juntar com o at. Vai ficar worked at. Então, por exemplo, se eu chegar para você falar que eu vou chegar para você falar uma frase como essa. I went to the gym in the morning and I worked out a lot. I'm kind of tired. Você viu que eu não parei. I worked out. Não, eu falei I worked out. Porque independente da preposição, você vai juntar. Então, se você fala worked at, worked at. Esse segue a lógica. Worked and worked in. Aí vem a rede social, né? LinkedIn. LinkedIn. Porque você vai juntar, é a mesma linha. Tem uma entrevista, né? Interessante, que foi logo aquele episódio que teve lá com Will Smith e Chris Rock. Sim. Que a mulher começa a falar, então ela explica, ela fala assim, I did what I should have done. I walked off. Quando o aluno não tem essa técnica, ele acha que isso é uma palavra nova. Sim. Rapaz, essa mulher aqui não conhece. Mas ela falou I walked, o passado do verbo walk, com a preposição off. Que é sair. Ela saiu porque ela estava irritada. I walked off. Então, é isso que você... às vezes o aluno peca, né? Porque ou o professor, por falta de conhecimento, não passa para o aluno. Né? I walked off, I worked out. E aí vai, né? A importância de você se dedicar ao listen também, né? De você... Isso você vai aprimorando cada vez mais, que você vai expondo o seu ouvido, expondo a ouvir o nativo falando, né? O dia a dia, vamos dizer assim, né? O Friends, que você... Uma das séries que a gente... Eu sou suspeito, né? Adoro, né? Tem gente que fala, rapaz, como é que você não aguenta? Você não aguenta mais. Sabe até as cenas decoradas. Adorei, né? Pois é. Então, é impressionante porque eles desenvolvem a conversação deles da forma como se conversa, né? E isso é muito nítido, né? É muito nítido. Tem um episódio até que eu mostrei a você. Isso, né? E que ela viu lá, Phoebe, ela pegou lá a latinha, abriu e falou, I opened it up. Open é o passado, opened
Open é o presente, mas o passado é o opened. Que esse N, ele vibra. Também a técnica é a mesma, né? Do presente. Ele vibra. Então, o ED muda. Não vai ser mais t, vai ser d. É por isso que o aluno fala, o brasileiro fala I called. E não é isso. O verbo é call. Call. A última letra é a letra L. O som da letra L no final é ela vibra. Então, você pronuncia assim, called. Called. Eu vou botar na frase. I called you yesterday. I called you yesterday. I called you yesterday. Aí o aluno chega e fala, não, beleza, entendi. Você vai pegar o verbo no passado, pega o som do ED, a depender do verbo, junto com a preposição. Legal, Fábio. Mas às vezes vem um verbo, vem um objeto, né? Um object pronoun, um it, e depois vem a preposição. E agora é a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Eu vou te mostrar. Ó, se você fala look, passado, looked. Eu boto uma proposição, ou boto um object pronoun, it, looked it. Você bota uma proposição, looked it up. Junta tudo. Você vai ajudar tudo. É sempre assim. Então, essa junção é o que o aluno às vezes acha que o cara fala rápido. Isso. Mas ele não tem a técnica. Então, toda vez que ele tem essa exposição, esse lesson, ele fala, não entendi. Eu não entendi. O que eu fazia na sala de aula, muitas vezes, né? Eu falava assim, okay, today we're going to have a listening. Oh, teacher, what's the lesson about? I'm not going to say what the lesson's about. Just listen and please tell me what you understood. Yeah. E aí eu tocava. E o aluno ficava lá com aquela cara assustado e tal, aí eu perguntava. Eu chegava e falava assim, I would like to have some percentage. Give me some math figures. How much percent did you understand? Oh, 10%, 15%. Às vezes o aluno... Um percentual bem baixinho. Praticamente para não ter a vergonha de dizer não entendi nada. Não entendi nada. Aí eu pegava a mesma atividade do listening e eu falava, now I would like you to go to page 100 something. I don't know, 110. You're gonna listen and read. Yes, You're gonna have the listening script. O cara sai de 10% para quase 90%, 100%. Às vezes tinha uma, duas palavras que ele não conhecia. Por quê? Porque quando você vai pronunciando e juntando, essas junções parecem que é uma palavra nova. Aí você acha, eu não entendi o vocabulário. Aí ele olhava e entendia tudo. E na verdade, a limitação dele não é o vocabulário, é isso mesmo. A limitação não é o vocabulário. Exatamente. Não é. Muitas vezes não é, porque a pessoa tem uma gama de vocabulário muito grande. O que acontece a maioria das vezes? As pessoas falam, eu leio muito bem. Escrever mais ou menos, mas ler comigo mesmo. Ele lê, e eu sei que lê. Lê, entende bem. Mas o problema é falar. O problema é você pegar o que está escrito e pronunciar. Então, se você não tem essa técnica de realmente reproduzir o que está escrito, mas não necessariamente como está escrito, você não vai se fazer entendido. Sim. Então, é isso que o aluno precisa entender. É por isso que eu gosto do listening. Alguém pergunta para mim, Fábio, me diz uma forma de eu aprender inglês de uma forma bem rápida, não, mas uma forma mais efetiva. Listening. Aí o cara fala tudo, né? Everything. E aí, em relação à música, é muito interessante, né? Eu tenho 2 amigos, eu sempre falo isso, né? Eles são músicos, né? Musicians. E os caras, quando pegam o microfone, é assim um espetáculo. Eles cantam bem, tem voz. Não tô julgando voz, que não sou cantor, não é seu conhecimento. Né? Mas a pronúncia dos caras é uma coisa absurda. Absurda. A pronúncia que eu falo, rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa, não vou dar nome, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você faz para você aprender a música assim? Porque eu sei que você não fala inglês, talvez entenda um pouquinho hoje em dia, a mesma coisa, Fábio, zerado. Como é que você aprende isso, cara? Fácil. Primeiro eu vou lá e vejo a música toda, e vou pra técnica, onde tem nota, melisma, não sei o que, vai pra técnica, não sei, esses nomes nem sei direito. E depois eu escuto. Aí eu falei, escuta como? Escuto? Como? Escuto 10 milhões de vezes. E agora você falou o que eu queria. Sim, simplesmente escutando você consegue reproduzir o som, ele? Sim, muitas vezes sim. Mas às vezes eu tenho minha própria técnica. E achei muito massa. Qual é a sua técnica? O que os caras fazem? Ele escuta a letra, tipo, a primeira frase. Vamos pegar uma música de Bob Marley, né? Sim. I don't wanna wait in vain for your love. Ele pega isso aí, ele bota o I, ele transcreve o som em português. O I. Né? Rapaz, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Pô, Fábio, mas não tem a representação
técnica, os símbolos fonéticos, sim, mas se exigir do aluno que faça isso agora, eu fui aprender isso depois que me tornei fluente. Então é uma coisa bem específica. Mas a pronúncia do cara é um absurdo. Né? Tem aquela música bem antiga acho que é Roxette. Né? It must have been love. É o que está escrito. Mas quando ela começa a cantar, ela fala it must. Porque a junção do must have com o apóstrofo VE fica must have. Mas eles falam master. Master. É como o cara fala should have. Ele fala shoulda. I should have done that. I should have done that. Então, são técnicas. Muitas vezes o cara fala, é muito rápido, mas o cara não passou para você a técnica apropriada para você saber como é que funciona, né? Uhum. Então, é muito disso, né? Diva have. Às vezes é um did que você vai ler, did, não sabe nem pronunciar, porque é um did you, e aí você está acostumado com aquele som. Quando você escuta algo diferente, se é diferente do que você está acostumado, você não vai entender. A primeira coisa, a primeira reação é dizer assim, não entendi. Não entendi. Né? Então, eu acho que essa questão de pronúncia é uma questão que começa da base. Né? Então, por exemplo, se a gente vai para um alfabeto, às vezes eu pego um aluno que é avançado e ele fala, não, I can't really study the alphabet. Ele vai falar, I can't study the alphabet. Eu falo, you can't study the alphabet? O cara é avançado. E ele não consegue perceber a minha correção. Sim. Porque ele falou, I can't study the alphabet. Mas tem uma particularidade nisso, que quando você usa o artigo definido, o the, antes de um vowel sound, e cuidado com a pronúncia das palavras, porque às vezes tem que falar vowel. Vowel é uma palavra que tem V-O-W, que significa promessa, né? Sim. Você vai lá num casamento, o cara take a vow. That's like this. But in English, you say vowel. Vowel. E quando você tem o vowel sound, the change to the. Você fala, the apple, the USA. Então eu falei, you cannot study the alphabet. And he said he was advanced. Sometimes the students say that. I am advanced. It's advanced. 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 So, that's the way. E aí eu tenho que explicar tudo. Às vezes, contra a vontade, tem um aluno que vai contra a vontade, fazendo caras e bocas, mas eu mostro para ele que aquilo ali é a base para ele entender uma pronúncia de uma ED. Isso. E quando eu falo assim, qual é o som da letra K? A pessoa para e às vezes não consegue falar. Aí eu falo assim, read this word, please. Like, walk. E essa sonoridade, eu explico lá no início. Mostrando que esse K tem esse som. Sim. E por conta disso, tecnicamente, ele não produz vibrações nas cordas vocais. E isso que vai dar a variação do ED no passado. Aí o cara fala, eu não tenho como me livrar do ED, não. Não tem. Não tem, né? Não tem. É muito massa isso, porque eu não tinha também a pronúncia do ED quando eu estudava. Pra mim era uma labuta. Só que eu sempre tive uma tranquilidade muito grande em entender que eu estava aprendendo. Isso. Então, quando o cara me perguntava, tipo, tell me, how was your weekend? What did you do? Anything special? Eu não ficava preocupado. Agora, deixa eu ver aqui, peraí, o passado. Eu falava do jeito que vinha. I go to a restaurant, I have something to drink, I eat... Falava assim, com esse sotaque, não tava nem aí. O cara olhava pra mim e ele via que eu tinha problema de quê? De verbo no passado, pronúncia. That was good. Às vezes nem me corrigia. Sim. Perguntava como foi o nome do restaurante e eu achava o máximo. Porque ele tava me perguntando e eu tava lá, Tá discorrendo uma comunicação. Quando era uma pessoa mais próxima, a pessoa me corrigia. Ótimo. Na sala de aula, às vezes a professora perguntava, né? E via um por um. E eu já tinha ensaiado para responder aquilo. Suava, meu Deus do céu. Como perfeitamente. Eu acho que essa é a realidade de todo mundo. Eu vou falar isso. Quando ela perguntava, bloqueava. Não saía. Meu Deus do céu. Aí vai dizer, Fábio, how was your weekend? Good. Did you do anything special? No. Nothing special? No, teacher. I stay at home. Like this. Usar o passado do verbo stay no presente. No presente. Só que quando a professora acabava de perguntar, ninguém perguntava à professora. Eu perguntava, teacher, yes, Fábio, how was your weekend?
What did you do? Eu perguntava. Aí ela dizia, oh, it's good Ela fala, it's so good to hear from you that I didn't do anything special. I stayed at home. I watched a little bit of TV with my family and that'll be all. Só que enquanto ela falava, eu olhava e copiava. Quando ela chegava na semana seguinte, ela falava, Fábio, how was your weekend? I didn't do anything special. Eu repetia tudo. O que ela tinha acontecido com ela, assim. Então, assim, é uma técnica muito boa, porque tem gente que fala, né? Eu acho que eu falei isso, que não quer, é imitação. Você tem que imitar, gente. A entonação, e eu copiava. Ela ficava impressionada, né? Aí fala, como é que você lembrava disso? Muitas vezes eu escrevia tudo como meus amigos faziam com a música. Sim. Fazem com a música. Eu botava em português, aí eu lembrava. Né? Depois ia associando e tal, e ficava memorizando. E treinava aquilo. Eu treinava. Então, quando chegava na segunda-feira, é o dia que era suadeira. Era suadeira. Quando ela perguntava do passado, e eu respondia daquela forma.